Olá, pessoal! Hoje, então, novamente, seguimos com as orações subordinadas adverbiais, também no capítulo 13 do nosso material. Então, retomando sobre as orações subordinadas adverbiais, precisamos nos lembrar que a oração subordinada é aquela que desempenha uma função sintática em relação à oração principal. Isso significa que ela completa o sentido da oração principal, não tem sentido sozinha e nem uma estrutura completa. Sua conexão com a oração principal gera um enunciado completo sintática e semanticamente. Então, esse é o conceito, é a base quando se trata das orações subordinadas adverbiais. Considerando os sentidos que a oração subordinada adverbial veicula, ela pode ser classificada em. Então, aqui nós temos a tabela, é aquela que eu já havia apresentado para vocês na aula passada, ela encontra-se na página 337 do livro. Então, aqui o que nós temos? Na primeira coluna, temos o nome da oração adverbial. Na segunda, nós temos o sentido que ela expressa, e na terceira, as principais conjunções e também as locuções conjuntivas. Então, quando a oração adverbial é classificada como causal, o sentido que ela expressa é o de causa. E as conjunções que são usadas nesse caso são o porquê, uma vez que, como, visto que, já que e porquanto. Então, nós temos aqui tanto conjunções quanto locuções conjuntivas. A oração adverbial consecutiva é aquela que indica o sentido de consequência. Tanto que, tamanho que, tal que, de modo que. Então, quando se pretende indicar consequência, são essas as expressões que são utilizadas. A oração adverbial condicional é aquela que indica uma condição. Temos o se, o caso, o salvo, contanto que, desde que, a menos que. A concessiva, que é aquela que indica concessão, ou seja, uma ideia contrária do que normalmente aconteceria. Embora, conquanto, mesmo que, apesar de que, não obstante, se bem que, posto que, em que pese, ainda que. A comparativa é aquela que indica comparação, como, tal qual, feito, que, mais que, menos que, tanto quanto. A conformativa é aquela que indica conformidade. Então, nós temos as conjunções aqui, conforme, como, segundo, consoante. Final. A oração adverbial final é aquela que indica finalidade e não o término, mas sim a finalidade, para que, a fim de que. Proporcional é aquela que indica proporção, à medida que, à proporção que, quanto mais, quanto menos, tanto mais, tanto menos. E atemporal, que é a que indica o sentido de tempo, quando, enquanto, antes que, desde que, depois que, logo que, assim que, sempre que, até que e mal. Então, aqui nós temos o quadro das principais conjunções e também locuções conjuntivas. Então, precisamos estar atentos a elas para que possamos, então, fazer a identificação. Através delas, então, nós conseguimos indicar o sentido que é expresso pela conjunção e, claro, lembrando sempre que o contexto é muito importante nessa classificação.
O exercício 7 da página 315 orienta o seguinte: circule as orações subordinadas adverbiais dos períodos a seguir, depois indique que sentido a conjunção estabelece entre as orações. Então, a primeira que nós temos na letra A, os cartazes serão distribuídos desde que não chova. Lembrando que nós temos aqui o período composto, temos uma oração que é a principal, ou seja, aquela que precisa do complemento. E temos então também a oração subordinada, e então iremos identificar qual que é o sentido que é expresso pela conjunção. Então, a parte que corresponde aqui à oração subordinada adverbial é desde que não chova. Então, quando se utiliza essa oração, também se indica o sentido de condição, ou seja, para que os cartazes sejam distribuídos, há uma condição. A condição é de que não chova. Então, aqui nós temos essa indicação. Na letra B, as inscrições estão encerradas segundo rege o edital. Então, aqui, segundo rege o edital, indica conformidade. Então, é algo que indica algo que expressa, então, essa ideia que conforme o edital regia, as inscrições estavam encerradas. Na letra C, ainda que todos se oponham, o projeto seguirá adiante. Então, aqui nós temos, ainda que todos se oponham, é uma ideia de concessão, ou seja, o projeto vai seguir mesmo que algo aconteça, no caso, que não está de acordo com aquilo que é o que normalmente acontece. Então, por isso que expressa uma concessão. Na letra D, estava tão óbvio que ninguém teve dúvidas. Que ninguém teve dúvidas, então, é a oração que indica consequência. A letra E, os alunos reagiram porque o homem foi arrogante. Então, a parte porque o homem foi arrogante indica causa. Exercício 8, da página 316, nós temos um cartaz para ser analisado e, como vocês podem ver, temos as mãos, o planeta e aquilo que é o adequado, né, que está em nossas mãos, que nós precisamos cuidar do meio ambiente. E embaixo, a parte verbal. Nosso mundo no ponto certo. Quando está verde, está maduro. A letra A. Que oração subordinada adverbial há no cartaz? Então, a parte que corresponde ao quando está verde. A letra B. Trata-se de uma oração desenvolvida ou reduzida? Explique. Ela é uma desenvolvida porque ela possui a conjunção, que é o quando, e o verbo conjugado, que é o está. Na letra C, que ideia essa oração acresce ao período? É a ideia de tempo, no caso, o quando tem essa indicação. Na letra D, reescreva o período apresentado no cartaz, estabelecendo entre as orações o sentido de, na 1, condição. Então, nós temos que, ali, fazer uma troca do quando, que é o indicativo de tempo, por uma outra conjunção, que é indicativa de condição. Então, fica assim: se está verde, está maduro. Na 2, proporção. À medida que está verde, está maduro. Na 3, causa. Está verde porque está maduro. E na 4, finalidade,
está verde para estar maduro. Então, aqui, como vocês puderam ver, o uso das diferentes conjunções estabelece também diferentes sentidos para as orações subordinadas. O texto da página 309, então, vocês têm como base e no momento em que vocês forem depois realizar os outros exercícios, vocês façam a leitura dele. E especificamente sobre o exercício 1 da página 320 temos: reconsidere o seguinte parágrafo do infográfico. A sustentabilidade é uma das pautas mais importantes do momento, especialmente à luz da crise hídrica e energética que atravessamos no Brasil. Conheça 5 comportamentos que são tendência no Brasil e no mundo para otimizar a utilização de recursos naturais. Então, na letra A, qual oração subordinada adverbial pode ser localizada nesse trecho? Então, a parte lá no finalzinho que diz, para otimizar a utilização de recursos naturais. A letra B, trata-se de uma oração reduzida, indique em que forma nominal ela está. Então, encontra-se no infinitivo, otimizar. A letra C, reescreva-a desenvolvendo a oração, para que se otimize a utilização de recursos naturais. Então, nós temos a conjunção e o verbo conjugado. A tarefa referente à aula de hoje, exercícios 2 ao 7, páginas 320, 321 e 322. E as atividades que devem ser postadas no AVA são os exercícios 3 e 4 da página 321. E por hoje é só, e até a próxima aula.